Brasília em Ação. Um oferecimento. Senai. Qualificação e inovação para a indústria do Distrito Federal. Estamos de volta com o DF no ar. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Muito bom dia para você que está chegando agora com a gente. E vamos de balanço geral, apesar de estarmos no DF no ar, Marcelo. Mas vou explicar a confusão aí. Até eu assustei. Assustou, né? Não, é balanço geral porque a gente vai fazer um balanço de... Que piada horrível essa, mas tudo bem. Que balanço é esse, Marcelo? Começou bem, né? Tá feliz hoje? Vou perguntar, tá tudo bem com você? Você sempre pergunta pra mim se tá tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vou vacinar hoje, viu, Portal? Tô feliz da vida que hoje, quinta-feira, eu vou fazer... Contra a raiva finalmente também, a minha vacina. Eu sou novinho, como eu falei antes, né? Sim. Demorou, mas finalmente chegou minha hora. Marcelo vai vacinar hoje contra a raiva. Também. Estão precisando. Que balanço é esse? Vamos começar aí no mês de julho, aproveitar esse mês que a atividade econômica dá uma arrefecidazinha, né, Portal? E fazer um balanço de tudo que aconteceu, principalmente no ano de pandemia, não só nos segmentos empresariais, mas também no governo. Vamos começar por um balanço do governo, e aí não só do período de pandemia, dos últimos 2 anos e meio, né, do mandato do governador Ibanez, todas as áreas que eles atuaram, o que foi feito, porque o governo é um grande indutor da atividade econômica aqui no DF, principalmente. Sim, claro. Então, a gente vai começar o nosso balanço de segmentos do mês de julho pelo balanço do governo. E a gente lembra que falou aqui, inclusive, que muitas das atividades que continuaram em funcionamento durante o período de isolamento, e mais drástico, mais duro ali da pandemia, acabaram sendo liderados por ações do governo que mantinha, por exemplo, obras. Sem dúvida nenhuma. Não só a questão da indução da atividade econômica, é o caso das obras, bem clássico, mais de 30 mil empregos gerados, são 1.400 obras em andamento, mas também por todas as concessões que o governo teve que fazer, e nós vamos tratar só das concessões do governo do DF, né, no quadro de hoje, claro, para aliviar um pouco as contas para o empresário, para que ele pudesse passar por esse período sem fechar a sua empresa. Infelizmente, muitos ficaram pelo caminho, a gente sente bastante por isso, né? Não só pelas vidas perdidas, mas também pelas empresas que ficaram pelo caminho, mas fruto de muito esforço também do GDF, algumas empresas conseguiram passar pelo período mais crítico e agora estão tentando se reerguer. Pois é, e de forma geral, como é que a gente pode resumir esse período? Porque quando a gente está falando em 2 anos e meio aí, né, de balanço. Bastante tempo. Evidentemente que lá no início, quando começou o trabalho nesse ciclo, não se tinha nem ideia do que ia vir pela frente. É verdade. Pô, foi uma das perguntas que eu fiz para o José Alberto Pires, que é o secretário de governo com quem a gente conversou ontem. E uma das perguntas que eu fiz foi essa, né? Atrapalhou os planos do GDF, né? Enquanto atrapalhou. E ele falou, atrapalhou bastante. Realmente, a expectativa que o governo tinha para esse período agora, final do 3º ano de mandato, era para a gente estar num momento muito mais propício, assim, para a atividade econômica que está voando. Mas eles estão muito confiantes na retomada. Então, em que pese ter tido esse período difícil, passou pela fase mais difícil, claro que a gente está enfrentando a pandemia ainda, com números ainda alarmantes, mas já passou a pior fase, aparentemente, e agora eles estão sentindo muita segurança na retomada. Os empresários estão prontos, o governo está pronto, quem passou por isso está com sangue no olho, e agora a gente vai ter uma retomada que até o ministro Paulo Guedes fala em V, né, Portanal? Sim, caiu muito crescimento em V. E vai subir muito. O que pode ajudar nisso é um elemento palpável e muito concreto aí, que é a vacinação. A vacinação, sem dúvida. Tirando polêmicas aí, isso não é o caso agora, mas de qualquer forma, a gente avançando com vacina, vai se chegar a um nível de cobertura que se permita novamente ter atividades quase como normal anterior. Agora, as coisas boas que foram experimentadas nesse período vão ficar. O velho normal misturado com a experiência nova, porque atividades que vieram, que se deram bem nesse período, vão continuar, como eu falei, por exemplo, o comércio online, isso vai continuar. Comércio online, vamos ver o delivery, né? Essa certamente vai ser objeto de matéria nossa, ou no final do ano, ou no ano que vem, para ver como reagiu o delivery à volta do velho normal. Exatamente, a gente vai voltar. Pauta já está agendada. Já é isso aí. Mas o que a gente vai falar? Vamos falar de Secretaria de Governo? Isso. Primeiro, a Secretaria de Governo é um órgão importante do GDF que comanda as ações entre todas as secretarias. Por isso a gente foi até o secretário José Alberto Pires para que ele fizesse esse balanço para a gente, né? E a gente pudesse passar para o nosso telespectador para ele entender o que esperar do governo, né? O que aconteceu nesses 2 anos e meio e o que esperar do governo agora para esse final de mandato. Até para cobrar, para saber exatamente, ter uma noção mais de dentro de como é que funciona. Isso aí. Vamos ouvi-lo, então? Vamos ouvir o secretário de governo explicando como é que funciona. Vai lá. Estamos sendo recebidos pelo secretário de governo do Distrito Federal, José Alberto Pires, conhecido nacionalmente como Zé Alberto, né? E que vem ele é um empresário da cidade, então tem tudo a ver com o nosso quadro, e abriu mão do seu tempo dedicado às suas empresas para se dedicar ao governo e à população do Distrito Federal, não é isso, Zé? Isso aí é uma questão de paixão pela cidade, né, Marcelo? Porque todas as vezes que a gente encontra
uma oportunidade de servir a nossa cidade, a gente nunca diz que não é possível, né? O que faz a Secretaria, o pessoal de casa entender, a Secretaria de Governo é responsável pelo quê dentro dessa estrutura, dessa máquina toda? A Secretaria de Governo, ela faz a parte de articulação interna do governo, também faz a parte da coordenação de todos o trabalho de infraestrutura, de obras, etc., do governo, e faz também essa parte externa de contato com a comunidade, atendimento da comunidade, mobilização da comunidade, todos os pedidos que chegam pela ouvidoria chegam aqui na Secretaria de Governo, e ela faz também a coordenação de todas as administrações regionais. Pô, só isso, né? É só isso. É bem transversal. Assim, a gente vê que vocês lidam aqui com todos os temas: economia, social, pandemia, infraestrutura. Isso. Então a gente pode falar de qualquer coisa. Pode falar de qualquer coisa. Vamos começar pela economia, Zé. Foi importante, né? Os empresários reivindicaram algumas coisas ao GDF. O GDF prontamente atendeu, refis, passou alguns tributos, IPTU, IPVA para o ano seguinte. Como é que foi difícil isso? Teve que fazer uma estruturação de caixa, porque também era difícil para o próprio governo, né? Acontece o seguinte, Marcelo, se você mata o empresário, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Você não pode pensar dessa maneira. Você tem que trabalhar numa lógica do ganha-ganha. O governo precisa dar condições das empresas funcionarem. A gente sempre defende isso aqui. A gente fala que o empresário é um herói por ter que enfrentar todo esse sistema tão difícil, uma economia tão difícil, e sem a ajuda dos governos isso ficaria... Exatamente. Difícil, né? O governador Ibanez, desde o primeiro momento, ele colocou como meta atender as pessoas mais carentes, né? Ele sempre fala, o rico basta não atrapalhar, o meu governo é para os pobres. Ocorre quem faz geração de renda e tem condições de dar emprego e trazer a essa população o trabalho que é o mais digno de todos os nossos direitos, né? É o empresário. Então, isso tem que ser valorizado, e o governador Ibanez tem esse foco nessa valorização do empresário, porque ele quer que Brasília esteja em desenvolvimento permanente. Aí aquela hora do retorno, vamos dizer assim, o governo ajuda o setor produtivo a crescer, aí quando cresce o governo também conta aquilo como uma própria realização, mesmo que seja indireta, vamos dizer assim. Sem dúvida. No caso, até não ajudou nem o empresário a crescer, né? Ajudou o empresário a não fechar as portas, nesse caso específico, né? Mas é isso, é o papel social que o Estado tem, também com as empresas. Diga-se de passagem, até, patrão, no direito, a denominação de empresa um dos requisitos que ela tem que ter é um papel social. E a segunda parte que a gente vai ouvir? A segunda parte a gente vai ouvir agora um pouco mais transversal de outros segmentos, na área da infraestrutura, principalmente, que o governo atua bastante, né? São muitas obras em andamento, saúde, um pouquinho de pandemia também, uma visão geral do que o governo fez nesses primeiros 2 anos e meio. Vamos lá. Nós estamos chegando aí em quase 10 mil brasileiros que perderam a vida, infelizmente, em função desse mal, mas já começamos a ver dias melhores. Né? Como é que o governo está avaliando esse caminho agora da saída e da retomada da economia nesse período pós-pandemia? Em permanecendo como estão os números, reduzindo bastante. A tendência é que toda a atividade econômica seja liberada. Evidentemente que essa questão dos shows, da aglomeração, é muito complicado ainda. Mas ontem mesmo o governador assinou já o decreto liberando as atividades econômicas até meia-noite, os bares, restaurantes, etc., os shows, aliás, os eventos. Isso era um pleito muito grande do setor produtivo e ele já está flexibilizando isso aí. Então, ficou praticamente restrito aquilo que é a grande aglomeração de pessoas que são nos shows, que aí é um pouco difícil. Mas a limitação de movimentação de 5 da manhã, da meia-noite às 5 da manhã, é importante que você mantenha até esse momento. Isso ainda fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. A previsão, vocês têm algo em mente, um projetado? Eu acho que outubro, para liberar. Outubro, em mantendo como está, e a vacinação avançando como está avançando, a perspectiva é que teremos dias melhores. Ok. Zé Alberto, para a gente fechar aqui, o que a gente pode dizer para a classe empresarial, que é essa geradora de empregos, de impostos, de renda, que faz a cidade girar, esses 1 ano e meio que faltam pela frente, qual que é o desejo do governo, quais são as expectativas de vocês e o que a gente pode fazer em conjunto com o governo para colocar esse Boeing, o nariz do Boeing para cima definitivamente? Com a previsão de que nós teremos essa tranquilidade em relação à pandemia, certamente com a previsão de crescimento aí do PIB do Brasil em torno de 5,2%, eu posso garantir, e é a nossa previsão, que Brasília crescerá com a ajuda dos empresários em torno de 7%. Não tem notícia melhor, porque é injeção de dinheiro
emprego e renda, condições de investimento, e nós teremos condições de fazer um governo cada vez melhor e mais forte. Perfeito. Bacana. Balanço aí desses 2 anos e meio. Boas notícias. Outubro provavelmente já está tudo aberto. Crescimento do PIB, investimento na cidade. Espero que dê tudo certo. Mas para isso precisa vacinar, então o Marcelo vai sair correndo que tem vacina hoje. Vamos lá, já estou com ela no braço, se Deus quiser. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Até semana que vem. Obrigado a todos. Trânsito na tela, o Cristiano